Com a graça de Deus, aqui agora nós abrimos este nosso trabalho. Nesta aula, nós vamos estudar a soma de monômios. Mas, antes de aprendermos a somar monômios, vamos compreender bem o que é um monômio. Um monômio é uma expressão formada pelos seguintes elementos. Nós temos uma letra, que é a variável. Geralmente utilizamos x, mas não precisa ser x, pode ser qualquer letra. Essa variável, essa letra, ela representa um número. É um número que nós não conhecemos, mas é um número, representa um número real. E essa variável, que é um número, ela está elevada a um expoente. Então, nós temos aqui uma potência, x elevado ao cubo. O que é x? X é um número que nós não conhecemos, que está elevado ao expoente 3. E só para lembrarmos o que isso significa, x elevado ao expoente 3, que nós fazemos a leitura x ao cubo, isso é x vezes x vezes x. E esta potência da variável, ela está sendo multiplicada por um número real conhecido. Este número é chamado coeficiente. Então, o monômio é um coeficiente multiplicando uma potência de uma variável. Isto é o que nós chamamos monômio. Então, sempre tem estes elementos. Agora, algumas vezes, algum deles pode não aparecer de forma explícita. Por exemplo, 2 vezes x. Isso também é um monômio. Aí a pessoa pode perguntar, mas você não falou que sempre aparecem esses elementos? Sim. É que neste caso, o expoente é 1. Um número, quando é elevado a 1, o resultado é o próprio número. Então, x elevado a 1 é o próprio x. Não importa que número é o x. Por esse motivo, nós omitimos este expoente. Não é necessário escrever o 1 aqui. Mas é importante saber que, se não tem expoente, é porque o expoente é 1. Neste estudo que faremos agora, isso não é tão relevante, mas é muito importante isso no estudo geral dos monômios e também dos polinômios, por isso já estou adiantando esta informação. Então, se não aparece o expoente da variável, quer dizer que esse expoente é 1. Uma outra situação em que algum elemento não aparece é como neste exemplo, x elevado à quarta. Aqui não aparece o coeficiente, mas não significa que não tenha coeficiente. Isso aqui quer dizer que o coeficiente é 1. Porque quando multiplicamos algo por 1, o resultado é o que está sendo multiplicado. Neste caso, x elevado à quarta é um número, está sendo multiplicado por 1, o resultado é o próprio x elevado à quarta. Então, quando o coeficiente é 1, geralmente também nós omitimos. Então, você já sabe, se tiver só a potência, já sabe que tem o coeficiente 1. Esta parte é muito, muito, muito importante para este estudo aqui, para a soma dos monômios. Então, saiba que quando o coeficiente não aparece, é porque o coeficiente é 1. Da mesma forma, quando o expoente não aparece, também o coeficiente é 1. E pode acontecer também de não aparecer a variável. E isso também gera um monômio. É um monômio muito especial que, quando estudamos os polinômios, nós chamamos de termo independente. Por exemplo, isso aqui. Aparece só um número. E a gente também pode chamar isso aqui de monômio. E quando não aparece a variável, é que o expoente da variável é 0. Então, perceba que mesmo quando temos apenas um número, nós podemos fazer aparecer todos os elementos de um monômio. Apareceu a variável e apareceu o expoente. Agora, por que isso aqui é verdadeiro? Porque é a mesma coisa. Porque x,
qualquer que seja x, qualquer que seja esse número representado pela variável x, quando elevado ao expoente zero, resulta em 1. Isso é uma regra das potências. Todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero. Zero elevado a zero não está definido, não faz sentido. Assim como não é possível dividir por zero, e zero dividido por zero não faz sentido, quando fazemos zero elevado a zero também não faz sentido. Exceto quando o x é zero para qualquer outro número, quando eu elevo ele a zero, o resultado é 1. Então, x elevado a zero é a mesma coisa que 1. Quando eu multiplico por 7, o resultado é 7. Então, o monômio tem esses elementos. Eu não preciso, quando eu encontro só o 7, eu não preciso reescrever isso. Mas é bom saber que eu posso pensar nesse número como escrito dessa forma, quando estou estudando os polinômios, os monômios. Isso ajuda bastante. Não é necessário reescrever assim, mas é importante saber isso. Outra coisa, perceba que aqui apareceu um pontinho da multiplicação e aqui eu não coloquei o pontinho. Por quê? Porque quando não tem símbolo da operação entre os objetos, e sempre a gente utiliza esta regra quando trabalha com letras e números. Então eu tenho uma letra que representa um número e tem um número. E não tem símbolo entre eles. Isso significa que a operação é multiplicação. Então aqui tem uma multiplicação. E se você observar, nesta expressão que é o monômio, nós temos duas operações, uma potência e uma multiplicação. Não é necessário isso neste momento, mas é bom lembrar, na ordem das operações, que se fosse um número mesmo, 5 vezes 2 ao cubo, a ordem das operações é, primeiro você faz a potência, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, para depois multiplicar. 5 vezes 8, 40. Então, esta expressão aqui, que é o nosso monômio, é o produto entre um número real e uma potência de uma variável. Esse parênteses aqui eu estou colocando para enfatizar que é a potência, que é o resultado da potência que está sendo multiplicado pelo número. Embora neste momento isto não seja necessário, é bom que você tenha clareza em relação a isso. Então, 5 vezes x ao cubo é o produto entre os 5 e a potência x ao cubo. Significa que é o resultado da potência que está sendo multiplicado por 5. Não é o 5 multiplicado por x elevado ao cubo, que seria outra coisa. Então, este é o significado dessa expressão e nós estamos dedicando todo esse tempo falando sobre estas coisas porque é a essência de todo o estudo. Se você não tem clareza do que é um monômio, fica difícil aprofundar o aprendizado e compreender o que está sendo estudado. Agora, se você tem clareza do que é um monômio, fica mais fácil avançar, porque começa bem fácil aqui na soma, com os monômios ambos positivos, depois a gente vai ter monômio positivo e negativo, ambos negativos, depois mistura vários, depois vai para a multiplicação, e vai complicando. Então, ajuda muito, vale a pena dedicarmos este tempo que estamos dedicando aqui para compreendermos melhor o que é o monômio e atentar para alguns detalhes, os quais foram apresentados aqui. Uma coisa muito interessante acontece quando somamos monômios com o mesmo expoente. Quando somamos monômios com o mesmo expoente, o resultado é um monômio que tem este mesmo expoente. E a forma de somar estes monômios é bem simples. Nós simplesmente somamos os coeficientes. Então, 5x ao cubo mais 7x ao cubo é o mesmo que 5 mais 7
Esse é o coeficiente da soma, x ao cubo. E 5 mais 7 é 12. Depois que você habitua, esta etapa aqui ela é desnecessária. Você pode fazer direto. Enquanto você está aprendendo, é altamente recomendável que você faça esta etapa aqui. Então, antes de colocar, você bate o olho e já sabe que é 12, mas antes de colocar, escreva. Custa pouco, pouquíssimo tempo, pouca energia para você fazer isso, e o ganho no seu aprendizado é muito grande, para trazer clareza no seu aprendizado. Então, vale a pena. Escreva. Você já sabe que é 12, bateu o olho, já sabe que é 12, mas escreva. Escreva o 5 mais 7 entre parênteses para te lembrar que você fez o quê? Para somar os monômios, você soma os coeficientes. Então agora é só praticar. Aqui tem 3 exercícios para que você pratique. Eu vou colocar mais um aqui. E mais outro. Aqui é uma soma de números reais, mas estou colocando aqui nesse contexto porque números reais podem ser interpretados como monômios. Então agora é só praticar, muito simples, basta somar os coeficientes. E um detalhe que vai ser muito útil para os próximos passos é saber que todo número ele tem sinal. A partir do momento que começamos a trabalhar com números inteiros, todo número tem sinal. Ou um número é positivo ou negativo. Então este número, o número 5, ele tem sinal. O sinal dele é positivo. Nós não escrevemos, mas ele tem um sinal. O sinal é positivo. Quando é positivo, não é necessário escrever. Mas isso não significa que ele não tenha sinal. Ele tem sinal. Ele é positivo. Quando temos uma operação como essa, de adição, a gente acaba abusando da linguagem e chama de soma, mas o nome da operação, eu até falei que é soma de monômios. Mas o nome da operação é adição. E soma é o nome que nós damos para o resultado dessa operação. 5 mais 3 é 8. Então nós dizemos que 8 é a soma entre 5 e 3. Então isso é só um detalhe, mas é bom conhecer essa informação. No dia a dia a gente acaba abusando da linguagem e chama a operação de soma. E não tem nenhum grande problema nisso. Mas o que eu quero enfatizar neste momento é que esta operação, com todos os detalhes, ela fica dessa forma. Então é o número 5 positivo somado com o número 3 positivo. Este sinal aqui, que é este sinal aqui, é o sinal da operação. É quase que obrigatório. Na verdade, não vejo isso aparecer com frequência sem colocar o parênteses para separar a operação do sinal do número. Então, uma boa prática é escrever dessa forma como eu escrevi. Nenhum problema em escrever assim, em colocar o parênteses só no número que está depois do sinal da operação. O que é importante ter uma clareza aqui é que este sinal é o da operação e este sinal é do número. Ter clara esta ideia vai ajudar muito no nosso próximo estudo, que é quando vamos somar números positivos com negativos.
E também vai nos ajudar muito quando formos estudar o caso em que somamos um número negativo com um outro negativo. Por enquanto é só. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.